A insegurança, eu sempre digo isso, a insegurança é um vazio que a gente tem dentro da gente. Um vazio, literalmente um vazio. E quando a gente fica nessas situações difíceis, parece que a gente vai cair dentro desse vazio. A insegurança é algo terrível. Eu lembro que no início da minha carreira, eu fui escalado para cobrir um dos maiores escândalos de corrupção do momento. O caso ficou conhecido como Propinoduto 2. Isso aconteceu no ano de 2003. E era o meu segundo ano como repórter. O segundo ano que eu estava trabalhando num jornal. Eu ainda era estagiário e ganhei a missão de acompanhar o caso e fazer matéria todo dia sobre ele. Basicamente, o esquema ele envolvia o esquema de corrupção, ele envolvia fiscais da Receita que, em troca de propina, apagavam as dívidas que as empresas tinham com o governo. Ou seja, o cara estava devendo, esse fiscal que devia cobrar, ele falava assim: cara, eu vou apagar aqui do sistema e você me dá uma propina. Era isso. Eu era muito novo, não estava acostumado a escrever sobre administração pública e nem sobre aqueles crimes, Eu não entendia as palavras, os termos técnicos, era tudo muito difícil para mim. Naquela época eu trabalhava no jornal que tinha menos circulação na cidade do Rio de Janeiro, Tinha entrevistado que nem dava bola quando viu o meu crachá. Para completar, eu ainda era muito inexperiente, Isso fica muito claro quando você vê um cara muito novo assim, você fala, será que ele vai saber? Será que ele está entendendo, Você sofre um pouco com isso quando você é novo, quando você aparenta não saber as coisas. Bem, eu lembro que eu ia na sede da Receita Estadual quase todo dia, no centro do Rio de Janeiro, e eu ouvi o que os investigadores tinham a dizer. Era assim que se dava o trabalho. E aí, tem novidade? Como é que, eu quero escrever, preciso escrever uma matéria amanhã, o que você tem para me contar? Bem, eu ia junto com um monte de repórter, não é só eu, tinha gente do Globo, da Folha, do Jornal Dia, do Estadão, da TV Globo, da Band, da Record, muita gente, e eu estava lá no meio. E eu ficava lá, entre aqueles grandes profissionais, só ouvindo. Eu não tinha coragem de fazer nenhuma pergunta. E eu ficava pensando assim, e se a minha pergunta for boba? E se já tiverem perguntado isso? E se eu fizer uma pergunta que não tem nada a ver? Nessas horas que você fica de frente para algo difícil, que você é testado, que a insegurança começa a gritar. E eu era muito inseguro. E todas essas questões que eu ficava pensando, elas me bloqueavam. Eu não conseguia fazer nenhuma pergunta. Mas como eu estava decidido a ser um bom repórter, eu prestava atenção em tudo que perguntavam, tudo que respondiam, fazia o meu texto da melhor forma que eu poderia fazer e entregava para o meu editor. No dia seguinte, eu lia todas as matérias que os outros jornais tinham publicado sobre o mesmo assunto. A minha matéria saiu, aí eu pegava do Globo, do Dia, colocava lá do lado e ia lendo. Então eu passei a comparar o meu texto com o texto de outros jornalistas. Fui vendo que o que eles tinham colocado era diferente de mim. Onde era diferente? Por que o dele era melhor e o meu não era? Como é que eles tinham escrito determinada informação, algo que eu percebi que, os caras receberam uma informação que eu não recebi, ou então que eu não valorizei, ou então que eu não tinha entendido que era importante. E isso me fez melhorar muito. Muito, 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 muito. Eu literalmente estudei a concorrência e como ela escrevia. Pouco tempo depois, eu já tinha segurança para fazer as perguntas nas coletivas. Eu ainda não tinha coragem de ser o primeiro a perguntar. Junto a uma coletiva já vinha alguém levantando a mão, nessa época eu não era esse cara. Mas eu já comecei a me arriscar a fazer uma pergunta ou outra. E mais adiante, eu consegui vencer a insegurança que me paralisava. Finalmente, eu venci. E eu passei a ler também livros sobre o funcionamento do Estado, que eu queria entender a função de cada instituição, que era o caso da Receita, Então, além de ler a concorrência, eu passei a estudar e comparar como funcionava o Estado brasileiro com outros, como funcionava o Estado do Rio de Janeiro. E foi assim, estudando e comparando, que eu aprendi a hora de perguntar e o que perguntar. A insegurança, eu sempre digo isso, a insegurança é um vazio que a gente tem dentro da gente. Um vazio, literalmente um vazio. E quando a gente fica nessas situações difíceis, parece que a gente vai cair dentro desse vazio. As pernas até ficam meio bamba, balançando assim, Parece que deu aquela tremedeira. Agora, se é um vazio, o jeito de resolver isso é preenchendo esse vazio. Quanto mais conhecimento você coloca dentro de você, menos espaço vai ter para insegurança. Se alguém acha que não está preparado, se alguém não sabe qual pergunta tem que fazer, a minha dica é que mergulhe nas fontes de conhecimento. Livros, filmes, converse com pessoas experientes, cursos, aulas, faculdade. Mergulhe nas fontes de conhecimento.